Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, a liturgia de hoje nos convida a uma profunda reflexão. O profeta de Isaías que fala, aprendei a fazer o bem, procurar o direito, procurar a justiça, afastai-vos do mal, seja um claro convite à conversão. Mas o profeta Isaías dirige aos superiores, aos magistrados de Sodoma, ao povo de Gomorra, ou seja, o povo viciado, o povo que vive em pecado. Sodoma e Gomorra, quem lembra nas Sagradas Escrituras, são as duas cidades em que a perversão reinava totalmente. Só havia uma pessoa pura, santa ali no meio. De tal forma que os anjos foram lá na cidade e os homens da cidade viram aqueles anjos como belos rapazes, e queriam, segundo a própria Sagrada Escritura, ter relações com eles, de tal forma que os anjos cegaram eles, Então aí a gente conhece a história de Sodoma e Gomorra. Saiu Ló e a cidade foi destruída pela sua própria devassidão. Então, assim, Sodoma e Gomorra são sinais de perdição, de perversão, sinais de uma sociedade imersa no pecado. Assim, Deus dirige esse oráculo, essa profecia a Isaías, chamando a conversão. Jesus também falando das autoridades, fala, olha, eles têm autoridade de interpretar a lei de Moisés, falando ali no caso a autoridade jurídica sobre o povo de Israel, que eram os mestres da lei, doutores, os mestres da lei, os fariseus, que davam os costumes que que o povo de Israel tinha que viver. Então, eram homens, chefes religiosos, mas que atuavam na vida da pessoa. Então, de certa forma, são políticos, E olhando também, meus irmãos, a situação qual vivemos, no meio do Covid, no meio do coronavírus, nós nos deparamos primeiro com uma sociedade imersa no pecado. Imersa como Sodoma e Gomorra. Então, por exemplo, nós vemos aqui diversas medidas já tomadas antes, de fechar tudo isso aí, fechar, tá bom.
mas a gente via grandes festas, grandes aglomerações. Quem mora nos bairros aqui na Redondeza sabe, ou qualquer redondeza, então sabe que muitos lugares, muitas casas, o importante era a farra. Então, quantos bailes funk, podemos dizer também, quantas festas que negligenciam, que no fundo é um egoísmo que olha para o próprio umbigo, né? Ou seja, eu quero me divertir, eu quero ser feliz. E nós vemos muitas consequências disso, e dentro delas a expansão do Covid, que é uma realidade muito séria, que alguém tinha que tomar uma decisão, o governo tomou uma decisão, o que nos torna um pouco fragilizados e um pouco que é digno de lamentação é o fato de colocar tudo em pé de igualdade, né? A lei federal deixava claro que igreja é um serviço essencial, pois não podemos fechar as UTIs. Sim, não podemos, porque temos que cuidar das pessoas. Mas, meu irmão, quem que vai cuidar das almas? Então, de certa forma, eles querem fechar as UTIs. Assim, não... Ah, padre, calma, deixa eu terminar, antes de que venha processo ou venha coisa e tal, tá bom? O problema do decreto agora foi colocado que igreja, comércio e tudo nivelado, né? Então, tudo não é essencial. Então, 19 horas fecha tudo, funciona de manhã. Então, isso complica um pouquinho. E domingo só funciona de manhã. Tudo bem, até aí, tranquilo. Mas o problema é o limite. Uma igreja dessa, a partir de amanhã, só vai poder ter 50 pessoas. Então, sendo que domingo, né, as grandes missas chega a beirar 500 e olha lá ainda, né? Então, com todo o espaçamento feito aqui fora, né? Então, o único ponto de lamentação, mas lógico, dizendo em relação ao decreto que alguém tinha que tomar uma decisão, né? Alguns vereadores estão entrando com algumas ações, então vamos ver como é que vai andar o barco. Mas para dizer que numa época de crise, a igreja ser colocada como não algo não essencial, revela a Sodoma e Gomorra que nós vivemos, onde cada um só pensa em si e ninguém pensa em Deus. Cada um quer salvar o seu próprio umbigo e ninguém quer salvar a sua alma. Então, meus irmãos, cuidemos do que realmente é essencial. Nesse período de pandemia, nesses 15 dias desse pequeno decreto, no final da missa eu dou as orientações que foi dada em relação à paróquia. Então, no final da missa eu comunico. Mas nesses 15 dias, em relação ao decreto, ofereçamos como penitência, assim como o povo de Israel, que foi deportado de Jerusalém, e eles cantavam, né, entoavam o salmo, né? Como podemos cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, me esquecer. Ou seja, aquele desejo de saudade, de poder reencontrar Jerusalém. Assim tem que ser o nosso desejo, de reencontrar as coisas de Deus, de reencontrar o sagrado. Então, meus irmãos, nesse tempo de 15 dias, rezemos, entregando o nosso governo, entregando o nosso município, entregando o nosso país à misericórdia de Deus, pedindo pelas pessoas que estão internadas nas UTIs, para que Deus, com a sua misericórdia, as alcance, as console, suplicando pela saúde, mas principalmente pela salvação da alma delas, né? Então, supliquemos e façamos esse período de 15 dias, não um período de afastamento de Deus, como infelizmente muitos irão fazer, muitos fazem e fizeram, mas façamos um período
de penitência, um período de saudade de Deus. Então, algumas orientações no final irei dar a respeito das missas, de como funcionará, para que a gente não fique sem os sacramentos, né? Respeitando o decreto do governo do estado do Mato Grosso. Então, meus irmãos, possamos buscar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, sendo agradáveis em tudo. E assim, com a intercessão da Virgem Santíssima, um dia alcançarmos a graça do céu. Nós que estamos aqui com saúde, temos que interceder, ajudar na medida do possível. E uma das maiores ajudas é a oração. Pelos nossos irmãos que estão na UTI, pelas pessoas que perderam os parentes, entes queridos, seja de Covid ou não, mas os nossos entes queridos, a nossa família, todos, a oração sempre tem uma graça muito eficaz nisso, né? Então entreguemos os nossos familiares, também a misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.